Meus queridos, sexta-feira, dia 24 de junho, o ano vai passando rápido, né? A vida vai passando rápido, é fugaz. Precisamos estar atentos ao Senhor da eternidade, para que Ele nos conceda, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o único nome que foi dado para ser adorado, um lugar junto a Ele, na eternidade do Senhor. Amém? Continuando aqui a nossa leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né? A partir do verso 11, se eu não me engano, parte 56. Os filhos de Seva. Então vamos lá, que é muito interessante. Primeiro eu quero ressaltar aqui que isso não é uma lenda, não é uma historinha da carochinha, conto de fadas, nada disso. Isso é história com H, de verdade. E eu vou ponteando algumas coisas aqui. E outra coisa que eu quero lembrar logo de início é que as pessoas que fazem parte desse relato são seres humanos de carne e osso, que nem você e eu. Não diferem em nada de nós, incluindo o apóstolo Paulo. As diferenças estão na dedicação à verdade, à palavra de Deus, ao trabalho que o Senhor Jesus, ao ministério que Ele lhe dá e a sua busca verdadeira pelo Senhor Jesus. Para isso tem que haver um abandono de muitas coisas. Quanto mais coisas você renunciar, você veja João Batista, né? Estou demorando para começar, mas não, já começou. Que vivia no deserto, comia gafanhotos, mel, se vestia de peles de animais, estava completamente dedicado, e Jesus ainda não tinha... Já tinha vindo, ele era primo de João Batista, mas não tinha chegado até ele como Messias até então, né? Mas ele já estava totalmente dedicado à revelação, ao ministério, já estava buscando do Senhor Deus aquilo que o Senhor Deus tinha para ele. É isso. É isso que nós temos que procurar fazer e que ninguém pode fazer por nós. Nem ninguém pode nos convencer a fazer. Pode dar o seu testemunho. Como nós somos seres humanos de acertos e desacertos. E principalmente de você estar na sinceridade, porque a Deus não se engana, com Deus não se brinca. E esse Deus tem um nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá. O Senhor Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Não era Paulo que fazia milagres. O Senhor Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Ora, acontece que, num momento bem recente, eu me dei conta muito no dia de ontem sobre isso, estou me dando conta até hoje. O Senhor Deus fez muitos milagres extraordinários por meu intermédio na minha família original, a família que o comandante Doguia, Francisco Doguia, deixou nessa terra. A minha mãe, eu e os meus irmãos. Impressionante, não é possível, só se eu contar essa história com H,
num vídeo exclusivo só para isso, que não vai dar num vídeo só. E nem pode ser contado agora. Eu vou fazer o seguinte, eu prometo contar assim que tudo tiver resolvido e chegado a um término realmente, e para lá se encaminha. Então, o Senhor Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Até mesmo lenços e aventais que Paulo usava eram levados para os doentes tocarem, e, quando estes tocavam neles, ficavam curados, e os espíritos maus saíam deles. Ora, Paulo nós estamos lendo aqui, direto, em viagens intermináveis, obedecendo ao Senhor Deus, mesmo diante de prisões terríveis, de torturas, apedrejamentos, chicoteios fortes. Ele estava ali dando testemunho da palavra do Senhor Deus. Eu não estou te convidando para ser chicoteado. Eu não sei o que o Senhor Deus tem para você ou tem para mim. Muitos, no tempo atual, têm morrido degolados, queimados vivos, no tempo atual, por serem cristãos, e serem cristãos até o fim, e não abandonarem a fé deles, nem diante de ameaças de serem queimados vivos ou degolados. Isso está acontecendo agora, neste momento, tem acontecido e está acontecendo. Então, nada disso daqui é uma brincadeira, nada disso daqui é comum, como você lutar pelo seu país, que é muito bom, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, porque nem o Senhor Jesus Cristo foi justificado diante do seu povo até hoje. Eles pensam, até hoje, que o Messias, que eles esperavam tanto e estão esperando até hoje, foi crucificado, principalmente por eles, pelos pecados de todos nós, pelos meus pecados, e por eles. E ele só vai ser justificado na segunda vinda do Senhor Jesus. Gostou da vinda? Porque Jesus não nasceu. Jesus sempre existiu. Ele veio ao mundo no ventre de Maria. E ele vai voltar ao mundo de maneira extraordinária. E aí ele vai ser justificado. Então muitos, se você ler Hebreus, você vai ver que muitos morreram, como está escrito lá, sem terem visto as vitórias, porque as vitórias ainda estavam por vir e a maior delas ainda está por vir. Entende? Pense bem sobre isso tudo que está sendo falado aqui em tão pouco tempo. É muito pouco tempo para um peso infinitamente grande de tudo isso. Um peso infinitamente grande. Alguns judeus que viviam viajando de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, fazendo o exorcismo, quiseram usar, ou pensando que estavam fazendo isso, né? Na verdade estavam fazendo um trato com o demônio fingia que saía, mas voltava, e voltava-se contra eles também, né? Vamos ver. Quiseram usar o nome do Senhor Jesus para fazer o que Paulo fazia. Então, não basta invocar, no nome de Jesus, eu sou de Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Senhor. Ele é o seu Senhor? Ele manda na sua vida? Você faz o que Jesus quer ou você faz o que você quer?
Mesmo você estando dentro da igreja ou da casa de oração, como eu digo, ou numa denominação cristã, você faz o que você quer ou você faz o que o Senhor Jesus quer? Você já ouviu o que Ele quer para você, o que Ele está te mostrando? É isso. Porque nós vamos descobrindo através de revelações do Espírito Santo. Daí a importância do batismo no Espírito Santo, além do batismo nas águas, numa idade em que você realmente aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, o seu único Mestre, e você se torna o discípulo de Jesus e o segue atrás dele, não na frente, não do lado, mas o segue atrás dele, não é? Botando em prática o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E diziam aos espíritos maus, Seva e seus filhos, né? Em nome de Jesus, veja bem, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando vocês saírem. Os homens que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de um judeu chamado... Deixa eu virar essa página que é fininha aqui. Às vezes eu tenho grande dificuldade com isso. Danilinha que é bom disso. De virar a página. Chamado Seva, que era, veja bem, grande sacerdote judeu, hein? Era padre, pastor, era, enfim, grande sacerdote. Mas um espírito mau disse a eles, vocês já viram um espírito mau falando? Eu já vi várias vezes. Talvez vocês tenham visto, mas não perceberam com os olhos do espírito que quem estava falando era um espírito mau. Mas quando um espírito mau fala, o ar pesa, e muito. Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, sabem até quem é Chico Dónguia, porque eu tenho ministério de libertação. Graças a Deus o Senhor, depois de uns 6 anos desse ministério, mais ou menos, algum tempo na linha de frente mesmo ali, época que eu estava totalmente atrás do Senhor Jesus Cristo, depois ocorreram outras coisas, mas agora eu estou já há um tempo deixando as coisas todas para lá e andando após o Senhor Jesus. Eu vi muito disso. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Então, tem pessoas que são conhecidas no inferno, que eles sabem que você é realmente do Senhor Jesus Cristo, que você carrega consigo a autoridade do Espírito Santo, a autoridade que o Senhor Jesus te dá. Este é meu filho, este quando fala, eu estou falando, ele fala das coisas que ele ouve de mim, e as coloca em prática. Mas aqueles ali, quem eram eles? Quem são vocês? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, muito medo, quando o mundo espiritual ele está presente o tempo inteiro, é realidade, mais realidade que essa terra aqui, porque quem está
no mundo espiritual não morre, não pode morrer. Ou está salvo ou está condenado. Nós temos a prerrogativa. Por isso o Senhor tirou Adão e Eva do paraíso, para não comerem da árvore da vida, não ficarem como um de nós, como ele falou no plural, porque ele estava com vários seres espirituais ali junto com ele. E não possam morrer, então estariam eternamente condenados. Mas por misericórdia o Senhor os tirou do paraíso após o pecado original e prometeu mandar o Filho amado dele para salvar a raça humana. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado. Respeito, sem brincadeiras, sem galhofas, chacotas, sem colocar em segundo plano. Ele é o único mestre. Eu larguei as artes marciais porque um dos motivos, tiveram outros, mas um dos motivos foi que eu não suportava mais ser chamado de mestre, mestre Chico. Mestre é Jesus. Eu não sou mestre. Eu estou aqui com quase 70 anos de idade aprendendo, seguindo ao Cristo. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas mais que haviam feito antes. Confessavam publicamente. Eu já confessei meus pecados publicamente. E confesso publicamente que eu fiz muitas coisas mais, muitas, das quais eu me arrependo amargamente, até o pó, diante do Senhor Jesus, e que pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, e só pelo sangue dele, eu, você, somos perdoados. E grande número daqueles que praticavam feitiçaria. Está aqui. Agora está proibido falar que as pessoas não podem praticar feitiçaria. Não podem praticar feitiçaria. Quiromância, consulta aos mortos, feitiçaria no terreiro, feitiçaria de todas as formas. Não pode. Feitiçaria é abominável para o Senhor Deus. E quando você pratica feitiçaria, adivinhos, etc., você faz um pacto com o espírito ruim que está agindo naquele momento. Astrologia. Não pensa que você está ali impunemente. Não está, não. Não está. Ajuntaram seus livros de tudo. Pergaminhos de astrologia, de feitiçaria, de poções, disso, daquilo outro. E os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Uma moeda de prata era o pagamento por um dia de trabalho. 50.000 dias de trabalho. Não dá para pagar numa vida. Judas recebeu 30 moedas de prata. Os livros todos juntos que foram queimados valiam mais de 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, Paulo estava Jesus à frente e Paulo em seguida, suportando
tudo para aquela mensagem ser levada. Ora, eu estou aqui para a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem que Paulo pregou, que está aqui em Atos dos Apóstolos, relatada por Lucas, que é testemunha ocular. Esteve com Paulo em muitas dessas viagens. Por isso ele sabe muito bem o que estava falando. Ah, quem escreveu a Bíblia? Um deles foi Lucas. Por isso que eu falo, leia o Evangelho de Lucas. Não que os outros não tenham toda a sua propriedade, mas Lucas esteve com Paulo, esteve com Pedro, esteve com todos que fizeram relatos preciosos que ele estava colhendo naquela época, compilando todos e que chegaram até nós. Ele estava fazendo isso para um grego chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. É assim que ele começa sempre os dois livros dele, o Evangelho segundo Lucas e o Atos dos Apóstolos, que também é segundo Lucas. Amém. A mensagem se espalhava e chegava de maneira poderosa a todos. E por esse poder está chegando até você hoje. Dê valor. Muita coisa aconteceu para essa mensagem chegar até você hoje. Compartilhe. Deixe seu like, não é para me agradar, porque eu não preciso mais ser agradado. Quer dizer, todo mundo precisa ser agradado, mas eu não preciso ser agradado com um like. A minha música Mama Maria tem 25 milhões de likes no YouTube, 25 milhões. E eu não estou nem aí para isso, eu larguei isso para lá, não quero nem... Acabou, passou. Hoje eu sei que nem era da vontade do Senhor Deus. Estou falando isso porque não é um like que vai, mas vai nos ajudar a levar isso para outras pessoas. Compartilhe. Compartilhe essa palavra. E creia no Senhor Jesus. E serás salvo, tu e tua casa. Amém? É isso. Senhor meu Deus, abençoe essas palavras, abençoe as pessoas que estão ouvindo essas palavras, para que entre de maneira poderosa na mente delas, Senhor, com a sabedoria, discernimento e entendimento que vem de Ti, para que elas possam sempre Te seguir, mesmo, e levar a palavra adiante. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, daqui até os confins do mundo. Quando isso acontecer, aí virá o fim. O fim disso aqui e o começo do reino de Deus nessa terra totalmente renovada. Amém, amém e amém.